Olá pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, sempre tratando aí de assuntos muito relevantes, sobretudo no estudo da história, fatos extremamente importantes para a nossa compreensão de mundo. Hoje, como o título vem dizendo, o título da nossa aula vem dizendo, nós vamos falar aí sobre as tensões entre os países imperialistas e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ou vamos falar basicamente da Primeira Guerra Mundial, esse grande conflito aí que envolveu o mundo lá no início dos anos do século XX, 1914 até o ano de 1918. E um dos nossos objetivos, eles são mais de um, mas um dos principais é analisar os aspectos que contribuíram para o desenvolvimento, o surgimento de um dos maiores conflitos da história mundial. Então vamos lá. É sempre muito importante nós ressaltarmos que para uma questão tão complexa como foi a Primeira Guerra Mundial, até então, naquele momento conflito chamado de Grande Guerra, meio óbvio, até mesmo porque ainda não havia ocorrido a Segunda Guerra Mundial, o segundo grande conflito. É muito importante, como eu disse anteriormente, nós compreendermos que não é possível numa videoaula nós esgotarmos todas as causas, todos os efeitos de um grande conflito com muitas implicações como foi a Primeira Guerra Mundial. Mas aqui nós vamos salientar e ressaltar aí os principais fatores, os principais aspectos dos quais conduziram o mundo para esse grande conflito, que se tornou um conflito mundial. Olha só, para nós entendermos os principais fatores, nós temos que sempre irmos um pouco atrás, E nós vamos, como você está observando, entendermos um pouco aí das questões das rivalidades imperialistas. Por volta aí de um pouco à frente de meados do século XIX, principalmente aí no continente europeu, o mundo vivia ali naquele espaço geográfico uma disputa imperialista, gerando assim rivalidades nesse aspecto. O que seria isso de maneira básica? Havia uma corrida, principalmente por outros espaços geográficos, e essa expansão europeia se dava principalmente aí na direção dos países africanos e dos países asiáticos, que, tecnicamente eram um pouco mais frágeis que os europeus, então havia um predomínio, um domínio imperialista nesses países, nesses continentes, principalmente África e Ásia, e os europeus iam em busca de novos mercados consumidores e, sobretudo, de novos fornecedores de matérias-primas. Houve, inclusive, até oficialmente, historicamente falando, uma partilha desses continentes para as principais forças, as principais potências da Europa, como França, Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha. Então, havia ali uma espécie de partilha. Outros países participaram também em menor intensidade. Veja bem, tudo isso somado a mais algumas disputas territoriais, disputas por expansão territorial, principalmente ali por conta de França e Alemanha, geraram grandes rivalidades. Nós podemos também citar o grande crescimento de um sentimento nacionalista em várias regiões da Europa, principalmente também um outro setor geográfico ali da Europa. Nós vamos tratar ali da região dos Balcãs, que seria a Europa Oriental, nós chamamos lá do Oriente da Europa, uma região que foi dominada durante séculos pelo Império Otomano, mas, no entanto, era uma região muito fragmentada quando nós falamos nos aspectos étnicos e religiosos. Então, cada pedaço daquele tinha um sentimento nacional, um sentimento de nacionalismo muito forte. Por exemplo,
por volta aí do ano de 1878, dois países já haviam obtido a sua independência naquela região. A Sérvia, Montenegro, ou melhor, três, e a Romênia. E isso gerava ali sentimentos nacionalistas, inspirando outras partes daquela região dos Balcãs a também buscar a sua independência. Outro fator muito importante foi o grande crescimento industrial e econômico da Alemanha, que naquela época chamávamos de Império Alemão, um estado que foi formado ali a partir ali do ano de 1870 aproximadamente, do século XIX. O crescimento alemão ele era ruim aos olhos e às vistas de outros países como França e Grã-Bretanha, que detinham ali o monopólio econômico, digamos, praticamente do mundo naquela época. Então, esse crescimento econômico rápido da Alemanha, do Império Alemão, incomodava grandemente esses outros países. Essas muitas rivalidades motivaram o surgimento de acordos econômicos, políticos e militares entre esses países, como nós podemos aqui observar no mapa, né? Então, de maneira básica, foram formados dois acordos nesses aspectos que nós citamos, políticos, econômicos e militares. Um recebeu o nome de Entente, Tríplice Entente, que a palavra entente do francês, né, significa acordo. Então nós temos aí nessa aliança França, Grã-Bretanha e Rússia. E do outro lado, chamávamos ali dos impérios centrais, formaram a Tríplice Aliança, né, pelo Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o recém-formado também Reino da Itália. Finalmente, nós começamos a criar ali um cenário de guerra, né? Tem até um subtítulo aqui dizendo Guerra à Vista. Após a formação dessas duas alianças, iniciou-se na Europa os países começaram a meio que se voltar para uma guerra. Historicamente, nós chamamos aquele período de paz armada. Por quê? Porque não havia ainda uma guerra declarada, não haviam combates. No entanto, os países investiam muitos recursos, por exemplo, na fabricação de armamentos. É como se os países envolvidos nessas alianças estivessem se preparando para um grande conflito que, de fato, algum tempo depois ocorreu. Então, algumas medidas eram tomadas por quase todos esses países que faziam parte dessas alianças, no aspecto de fomentar uma guerra. Falamos aqui na fabricação de armamentos, também muitos desses países tornaram a obrigatoriedade do serviço militar, dessa forma aumentando consideravelmente o efetivo de soldados nesses países e, enfim, haviam várias medidas sendo tomadas em um sentido de eles se prepararem para um conflito que, como nós dissemos antes, acabou infelizmente ocorrendo. Então, nós chamamos aqui desse período de paz armada. Somado a essas situações, como nós falamos aqui de sentimentos nacionalistas que eram um dos motivadores desses conflitos, nós poderíamos destacar aqui o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Como nós falamos anteriormente, o pan-germanismo, ele dizia o seguinte, que todos os povos ali de origem germânica deveriam se reunir em torno da formação de um único Estado, né? Notem que tanto a palavra germânico quanto a palavra eslavo, ela remete àqueles povos lá no período do Império Romano ainda, né? Quando o Império Romano do Ocidente, no ano de 476, se fragmentou, ele se fragmentou justamente devido à invasão de várias tribos bárbaras da Europa, das quais foram formadas o continente europeu. Então, por isso nós utilizamos esses termos germânicos, que hoje conhecemos como os alemães,
e eslavos, que basicamente são os povos ali do leste ou da Europa Oriental. Então, pangermanismo era a reunião dos povos, dos povos germânicos em torno da formação de um Estado, e pan-eslavismo, também a reunião dos povos eslavos ali da Península Balcânica em torno de um Estado dirigido pelos russos, que na composição do povo russo também existe muito das tribos lá chamadas na Idade Média de eslavos. Eles têm em comum, inclusive, o idioma muito semelhante. Todos aqueles fatores que nós vimos anteriormente de rivalidade, de tensões causadas por vários motivos, levaram finalmente aí à eclosão, o estopim, que levou ao surgimento, digamos aí, da Primeira Grande Guerra Mundial. E isso ocorreu até por uma situação, teoricamente, digamos que um fato um pouco isolado, mas, obviamente, nenhum momento de grande tensão acabou colaborando de forma ativa para, como diz aqui o slide, para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que foi justamente no dia 28 de junho, né, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, por um militante da causa sérvia, como nós falamos daquela tensão que envolvia a região dos Balcãs. Só falando um pouco, esses títulos, né, arquiduque, remetem também ali ao período da Idade Média, né, o reino dos francos, quando ele foi fragmentado. Então esses títulos remetem ainda, só para nós entendermos como a Europa ainda tinha muito desses aspectos ainda. Então, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado. Logo em seguida ao assassinato, o Império Austro-Húngaro ele faz algumas exigências diplomáticas, né, à Sérvia, que obviamente não foram cumpridas em sua totalidade, e aquilo foi o estopim para a deflagração aí da Primeira Guerra Mundial, que foi declarado oficialmente no dia 28 de julho, coincidentemente, exatamente um mês após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Veja como o transcorrer desse conflito ocorre, né? Porque a guerra ela é declarada pelo Império Austro-Húngaro na época e logo na sequência a guerra ela é transferida, os combates, as grandes linhas ali de batalha são transferidas praticamente para França e Alemanha. É bom sempre nós ressaltarmos, nós tratamos de Primeira Guerra ou Grande Guerra Mundial porque houve outros combates em várias outras regiões, né? Na questão da África ali, como nós falamos da questão do imperialismo, então houve combates na África também, combates no Oriente Médio. Entretanto, os principais combates foram travados ali na região da Europa, principalmente entre França e Alemanha. Então, em poucos meses, em pouquíssimo tempo, todos os países que compunham essas alianças militares entraram no conflito e assim se tornou um conflito mundial. Falando um pouco do conflito, olha só, todos os grandes generais e nas grandes guerras existem aí as estratégias, e a Alemanha, como um país muito poderoso militarmente naquele momento, atacaria basicamente por dois frontes ou por duas frentes, uma frente oriental e outra ocidental. A oriental era exatamente com a Rússia. No entanto, é bom nós destacarmos que a Rússia havia passado por um processo de revolução, do qual foi implantado o socialismo, o regime socialista na Rússia. Ali no final do ano de 1917, houve uma forte pressão popular, naquele momento, impelindo dessa forma que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial. Então, portanto, a Alemanha firma um acordo de paz, né, com o Império Russo na época, que ainda era Império Russo, depois se tornou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então é firmado um acordo de paz, liberando a Alemanha ali da frente oriental, concentrando toda
a sua força de guerra na frente ocidental, que era justamente batalhas contra França e Grã-Bretanha. E a Alemanha tinha um plano muito especial chamado de Schlieffen, que era justamente fazer a invasão da Bélgica, né, para o lado norte ali, e a partir dali atacar os exércitos franceses. Os alemães acreditavam que fariam todos esses passos seriam dados de maneira muito simples. No entanto, os belgas impuseram uma grande resistência, atrasando dessa forma essa entrada contra a França e dando tempo para que os franceses se reorganizassem as suas defesas. Olha, só é muito importante nós ressaltarmos que essa guerra ela é caracterizada por várias situações diferentes, né, diferenciadas dos outros conflitos que já haviam ocorrido no mundo. É muito importante falarmos da questão tecnológica, já que o mundo havia passado por um processo chamado de Segunda Revolução Industrial, ali por volta de meados do século XIX, trazendo para o mundo várias tecnologias, por exemplo, a composição do aço, motor a combustão, eletricidade, utilização do petróleo. Todas essas tecnologias favoreceram também a fabricação de armamentos muito mais poderosos que foram utilizados quase que pela primeira vez nesse grande conflito, na Grande Guerra, que se inicia ali em 1914. E também uma outra característica, a Primeira Guerra ela é muito conhecida por um termo chamado Guerra de Trincheiras, né? Anteriormente, os exércitos eles se organizavam no que a gente chama de infantaria e eles lutavam um de frente para o outro, geralmente encaminhado por uma cavalaria à frente, por uma tropa mais dura sempre à frente, e nesse não. Houve a composição de trincheiras, que eram aquelas valas cavadas, né? Em um fronte e no outro, da qual os soldados ficavam ali escondidos junto com seus armamentos, erguidos por barricadas de sacos de terra, dos quais, quando em vez se levantava um grupo, atacavam o outro. Geralmente, quando esses combates eram travados dessa maneira, os tiros geralmente atingiam ali de maneira fatal os soldados da outra trincheira. No entanto, quando uma linha de soldados eram abatidas, nós temos que utilizar esses termos, né, falando de guerra, quando uma linha era abatida, geralmente vinham outras que estavam ali escondidas nessas trincheiras. Veja bem, nesse formato de batalha, a guerra ela ficou muito paralisada durante muito tempo, então nenhum país avançava muito, e o que acabou fazendo uma grande diferença nos combates foi os combates marítimos, ou, digamos, navais, né? Como nós falamos das tecnologias, uma dessas utilizadas era aí a fabricação e a implantação dos submarinos nas batalhas. Obviamente, o submarino ele navega ali sem ser visto, e os alemães estavam bombardeando muitos navios da Grã-Bretanha, principalmente, que sempre foi conhecida por ter um poderio naval muito grande, e também dos norte-americanos, que vinham, né, trazer suprimentos para os países da Entente. Analisando dessa forma, a Inglaterra, ou nós chamamos aqui de Grã-Bretanha, né, ela organizou ali uma defesa no aspecto naval muito forte, cortando os suprimentos que chegariam para os alemães. E observem uma situação. Em uma guerra dessas proporções, cada exército precisa muito de suprimentos em todos os aspectos, sejam alimentares, de armamentos, munições. E esses suprimentos deixaram de abastecer o exército alemão. Portanto, a parte naval fez uma diferença muito grande nos combates, fazendo com que o exército alemão fosse imposto aí várias derrotas seguidas ao exército alemão. Um ponto importante também, além da questão das batalhas navais, dos quais a Entente, né, a Tríplice Entente consegue aí inviabilizar a chegada de suprimento aos alemães, foi também
a participação dos Estados Unidos nos combates efetivamente começaram aí a partir de abril de 1917, quando os americanos eles entram no conflito e causam assim, obviamente, um desequilíbrio de forças, né? Empurrando o exército alemão, fazendo com que o exército alemão recuasse, até que finalmente, após inúmeras derrotas, em 9 de novembro de 1918, Guilherme II, que era o imperador alemão da época, renuncia ao trono e a Alemanha assina a sua rendição. Sempre quando uma guerra, quando um conflito dessa magnitude, desse tamanho chega ao fim, são estabelecidos geralmente vários acordos, preferencialmente para que essa guerra ou algo parecido não ocorra mais, né? Então aqui é feita uma conferência na cidade de Paris e é assinado um tratado, digamos, dá para nós chamarmos de tratado de paz, o Tratado de Versalhes, que foi assinado, né, pelos países, digamos, os países vencedores e os países perdedores. Importante destacarmos na questão do Tratado de Versalhes, porque ele penaliza de maneira muito forte, sobretudo ali o Império Alemão, que exatamente nesse período se torna uma república, né? Então, nós podemos, quando vamos analisar ali os aspectos, os pontos principais desse Tratado de Versalhes, que foi assinado, inclusive, um local simbólico, ele foi assinado dentro de um vagão de trem. É interessante nós analisarmos isso, porque possivelmente numa próxima videoaula tem aspectos aí que vão coincidir grandemente com esse aspecto, com essa questão simbólica dele ter sido assinado em um vagão de trem ali nos arredores de Paris. Então, foi imposto uma penalização muito grande à Alemanha. A Alemanha, por exemplo, teve que arcar com todas as despesas de guerra, o seu exército foi reduzido, ela teve que devolver um território conquistado lá na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, um território que foi conquistado dos franceses, Alsácia-Lorena, uma região muito rica, principalmente em minérios, em carvão, que era algo primordial para o funcionamento das indústrias aí daquele período. Antes de nós irmos aqui para a nossa atividade, é muito importante nós falarmos dessa questão de tecnologia que muitas vezes ela também pode ser utilizada para, digamos, para o mal. E no caso, na Primeira Guerra, nós tivemos exemplos muito claros disso. Além dos armamentos convencionais, lançadores de mísseis, lançadores de foguetes, metralhadoras, armamentos que são, né, letais nos frontes de batalha, foram a Primeira Guerra Mundial é conhecida também pela utilização de armamento químico, de armas químicas como o gás cloro e o gás mostarda, que eram utilizados muito ali nos campos de batalha, sobretudo na questão da guerra de trincheiras. Esses gases aí provocavam danos às pessoas envolvidas também, principalmente também a civis, danos muito grandes à sua saúde e levava à morte de maneira rápida e de maneira muito, vou usar um termo, de maneira muito triste. O gás mostarda, por exemplo, causava uma intoxicação grande, erupções na pele, a sua pele quase que se desmanchava, você ficava ali sem poder respirar. Então, um dos aspectos muito tristes e negativos da Primeira Guerra, além de ser um conflito que envolve mortes, perdas humanas, foi também a utilização de armamentos letais e armamentos que, mesmo nas convenções de guerra que nós temos, por exemplo, hoje, eles não são aceitos, né? E foram utilizados ali na questão da Primeira Guerra. Outro fator que nós podemos comentar e destacar foi a participação, a partir da Primeira Guerra, que nós chamamos aí, ela pode ter sido um passo para a emancipação feminina, né? Por quê? Porque a população masculina se alistava e eles tinham que ir ali para os combates, grande parte da população masculina, que era a principal força de trabalho. No momento que eles vão à guerra, as mulheres têm que assumir muitos postos que eram dos homens e também
na luta delas naquele momento por vários direitos. Por exemplo, em 1918, nesse período de guerra, elas conquistam vários direitos ali nos países da Europa, direito a voto, por exemplo, direito a ter uma maior participação no mercado de trabalho. Esse fator é importante destacar também. Olha só, na nossa atividade nós vamos falar aqui, temos aqui uma questão. A Primeira Guerra se caracterizou pelo uso de várias tecnologias mortíferas no campo de batalha, dentre as quais podemos destacar. Olha só, está muito simples essa resposta, né? Nós acabamos de fazer um comentário aí sobre isso. Então temos aqui nas opções armas químicas, rifle de repetição dos navios de guerra, granada de mão. Eu acredito que aquilo que mais caracteriza isso aqui fica sendo exatamente o que nós comentamos há algum tempo atrás aí, nas armas, o armamento químico utilizado aí nos combates. E finalizando a videoaula de hoje, é bom nós ressaltarmos que os combatentes, aqueles que tiveram parte na Primeira Guerra Mundial, em sua grande maioria tiveram um reconhecimento muito pequeno por parte das nações. Aqueles que tiveram que retornar às suas vidas, os mortos, obviamente, as famílias perderam pais, irmãos, e os governos daquela época acabaram não levando a essas famílias um amparo social digno da magnitude do que aquelas pessoas haviam feito nos campos de batalha. Portanto, no efeito prático, elas seguiram aí mais ou menos sem um grande reconhecimento. No entanto, é curioso nós sacarmos que no campo simbólico houve um reconhecimento, sobretudo dos países ali do Ocidente, um reconhecimento muito grande. Você já deve ter visto em alguns filmes, aqueles cemitérios com aquelas cruzes brancas, todo gramadinho, aquela grama bonita, outros monumentos, museus também erguidos aí em homenagem a um conflito que acabou de completar 100 anos, Em 2018 completou aí o seu centenário. Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais sobre esse importante fato histórico. E falando também para vocês da importância de nós disseminarmos uma cultura anti-guerra, uma cultura de paz, em relação aos meus semelhantes, em relação ao país onde eu vivo, a cidade onde eu vivo. Sempre aí inserindo uma política e um comportamento de respeito às diferenças. É isso aí, até a próxima videoaula.